pessoal, bem-vindos de volta. Então nós vamos retomar com o nosso assunto do desenvolvimento do modelo atômico. E agora que a gente já conhece o modelo de Bohr e as suas limitações, a gente vai ver o que está faltando, né? Alguma coisa está faltando. Na aula de hoje, a gente vai discutir os trabalhos do de Broglie e alguns fenômenos que definitivamente não são clássicos. Muito bem, então vamos verificar o que está faltando para a gente descrever o modelo moderno com relação ao átomo. Esse rapaz aqui, Louis de Broglie, ele fez um trabalho de doutorado bastante interessante. Do ponto de vista do resultado, vocês vão achar relativamente simples, mas que teve um impacto que ele jamais conseguiu imaginar nessa história. Essa é a tese de doutorado dele. Está aqui datado de 1924, né? E eu vou apresentar aqui, rapidamente, qual é a conclusão do trabalho. Por que eu vou apresentar em termos da dedução das equações? Porque eu sei que vocês sempre quiseram escrever essa equação aqui. Você tem uma camiseta escrita o EMC², assiste série de TV com essa equação. Então, eu coloquei aqui para a gente ver como essa dedução do trabalho do de Broglie pode ser simples, mas ao mesmo tempo impactante. O que vai acontecer aqui é que, a partir dessas duas equações, essa equação de Planck da teoria eletromagnética que a gente viu, né, a frequência Ni que a gente tinha lá está dada por F aqui, só mudou isso. E eu comecei igualando as duas equações, EMC² de Einstein e E igual a HF, ou igual a HNi, já que as duas se referem à energia. A gente sabe que existe uma relação entre frequência e lambda que é dada pela constante da luz no vácuo e está descrita aqui nessa equação. Então, simplesmente eu consigo substituir HF por HC sobre lambda. E do outro lado eu tenho MC². Então, a partir dessa equação, eu posso simplificar a constante de velocidade da luz no vácuo e escrever mc igual a h sobre lambda. Se eu resolver para lambda, eu escrevo h sobre mc. Quando a gente está lidando com um objeto macroscópico, a velocidade da luz no vácuo, c, aqui, ela é substituída por v. E mv é o conhecido momento da partícula, que é a quantidade de movimento, então que é dada por p. Então eu posso substituir finalmente a equação escrevendo lambda é h sobre p. Pronto. Esse foi o resultado em termos de conclusão, né, da tese do de Broglie. E de que maneira isso impacta tanto nessa nossa história? Muito bem. Então, pela primeira vez eu tenho uma equação que ela iguala um termo ondulatório, que é o lambda, que está associado à energia, com a massa e a velocidade de uma partícula, que obviamente são parâmetros de objetos corpusculares. Então a gente tem numa mesma equação, pela primeira vez, e esse é o grande impacto do trabalho dele, a descrição de um parâmetro ondulatório para qualquer partícula que tenha massa ou velocidade. Em sala a gente costuma dizer, você pode calcular o lambda, por exemplo, para mim? Pode. Se eu tenho massa e estou a uma certa velocidade, usando a constante de Planck h, que é dada, você pode calcular o meu comprimento de onda associado. A pergunta é, o que eu ganho com isso? Para que eu calculo esse lambda associado a mim? Como que ele impacta num objeto macroscópico? Então, de Broglie, ele assume que eu tenho uma órbita, né, um raio da órbita, que ele tem que estar estacionário, mas em fase dependente de lambda. Significa que também existe um número inteiro associado a esse comprimento de onda. Caso contrário, eu vou ter um sistema que não é em fase. Né? Você está vendo através dessa figura quando eu tenho um lambda que não é inteiro. E vocês vão reparar que essa expressão aqui, se eu fizer algumas substituições comparando ali com o momento angular quantizado do modelo de Bohr, né, eu estou
com o mesmo resultado dele para essa expressão. Aqui cabe uma comparação com aquela equação que ficou na outra aula. Vocês podem até fazer, depois a gente pode discutir, certo? Então existe uma dependência, né, continua existindo, o que corrobora com o modelo anterior, uma dependência do n ser um número inteiro. E o que a gente pode perceber com relação à magnitude do comprimento de onda associado a qualquer objeto, então, que tenha massa e tenha velocidade? Aqui a gente tem uma tabela, né, para comparar objetos, vamos dizer assim, e que vão desde objetos macroscópicos, como uma bola, a uma certa velocidade, claro, e até o elétron, por exemplo, que é muito mais leve, né, muito menor e muito mais rápido, certo? Então eu percebo que os comprimentos de onda, né, ou as magnitudes do lambda associado a objetos macroscópicos, como a bola, eles são números extremamente pequenos e fisicamente eles são indetectáveis. Apesar de eu poder calcular, eu não consigo detectar, ele não traz nenhuma interpretação física para a gente, um número tão pequeno desse se referindo a um comprimento de onda. No entanto, quando eu começo a diminuir o tamanho do objeto e aumentar a sua velocidade, né, eu vou subindo aqui nessa tabela, eu começo a ter comprimentos de onda, aqui você tem uma tabela dada em picometros, que começam a ter significado físico, eles começam a pertencer a uma determinada faixa espectral, começam a conseguirem ser detectados. E para ilustrar esse aspecto, a gente está mostrando uma imagem aqui de um padrão de difração de raio-x, que é um espalhamento, né, desse tipo de radiação, por exemplo, pela amostra que é uma folha de alumínio. Então, basicamente a interação do raio-x, ou da radiação X aqui na análise, ela interage com densidade eletrônica da amostra, né? Então isso mostra que esse registro só é feito porque essas magnitudes dos comprimentos de onda associados também dos elétrons, por exemplo, dentro dos elementos e dos átomos, né, ele é detectável. Muito bem. Existe um outro princípio que definitivamente não é clássico, que é o designado aqui princípio da incerteza de Heisenberg. Aqui eu estou mostrando Heisenberg personagem, né? Mas na verdade esse é Heisenberg que está associado a esse princípio. Muito bem. Qual que é a descrição do princípio da incerteza de Heisenberg? Você tem uma premissa, que ela pode ser enunciada, né? Ou você pode descrever matematicamente, que também é bastante compreensível. Eu vou dizer uma frase e na sequência a gente vê a equação que representa esse princípio da incerteza. Ele diz o seguinte, que eu não posso determinar a posição e a velocidade do elétron simultaneamente. Então, a partir de agora, qualquer tentativa de fazer uma determinação da posição e da velocidade do elétron instantaneamente, ela vai sofrer uma perturbação, ela vai sofrer uma incerteza nessa medida, intrínseca à natureza do sistema. Isso não corresponde, por exemplo, a uma limitação técnica de um equipamento de caracterização que você esteja usando nessa medida, certo? Isso é uma dúvida relativamente comum. O fato é, se eu começo a ter uma incerteza na medida da posição e da velocidade simultaneamente para o elétron, eu estou perdendo, então, aquela característica determinística de localizar a partícula num determinado espaço e conhecer os parâmetros dela, como, por exemplo, a velocidade. E estou trabalhando num campo mais probabilístico a partir de agora, ou seja, eu não vou ter certeza exata de onde ela vai estar e com que velocidade ela vai estar. Essa discussão é feita em sala fazendo uma analogia com um objeto macroscópico e a gente levanta uma questão. Eu consigo medir a velocidade e a posição de um objeto macroscópico simultaneamente? Ou isso também não é possível? É afetado pelo princípio da incerteza de Heisenberg. A conclusão que a gente chega normalmente é que é possível. Basta a gente pensar, por exemplo, num radar aqui na rodovia, quando ele detecta um carro acima da velocidade permitida e dispara, capturando uma foto lá e levando a uma multa, né? Naquela situação, o carro foi detectado a uma certa velocidade, que foi identificada,
e ele estava exatamente naquela posição quando o radar fez a imagem. Então você conseguiu fazer a medida de velocidade e posição do objeto sem problemas de precisão, considerando que ele é um objeto macroscópico. A gente vai ver um exemplo numérico em que eu vou fazer as duas abordagens. Um cálculo envolvendo um objeto macroscópico e um cálculo envolvendo, por exemplo, um elétron, para a gente ver exatamente qual que é a influência desse fenômeno, que, como eu disse, definitivamente não é clássico. Muito bem. E a expressão que descreve o princípio da incerteza pode ser representada por essa equação aqui. Então eu tenho a incerteza na posição, ou, melhor dizendo, o produto da incerteza na posição pela incerteza no momento, e aqui eu tenho a velocidade, né? Momento a gente viu que é igual a mv, é sempre maior ou igual a h sobre 4π, ou seja, uma constante. H é a constante de Planck. Então, esse produto aqui, da incerteza na posição com a incerteza na velocidade ou no momento, ele é sempre maior ou igual a essa constante. Eu sempre vou ter uma incerteza embutida ali. Vamos identificar quando que isso é relevante através do exemplo numérico. Então, a gente tem essa situação aqui. Eu tenho o raio de boro, o raio de hidrogênio, igual a 0,529 angstrom ou 0,0529 nanômetros. Supondo que a gente conhece a posição do elétron nessa órbita com uma precisão de 1% do raio, vamos calcular a incerteza na velocidade. Então, a gente vai verificar primeiro se a gente está com uma boa precisão com relação ao raio, a posição do elétron nessa órbita, né, em relação ao raio, para poder calcular a incerteza na velocidade. A incerteza na posição do elétron, ela é descrita pelas informações do enunciado, ou seja, 1% do raio é a incerteza. Esse cálculo dá 5,29 10 a menos 13 metros. Então, eu pergunto para vocês, nós estamos com uma boa precisão em termos da incerteza na posição? Quando você avalia esse número, é só pensar, isso é um número muito maior do que o próprio raio, ou muito menor, ou maior ou menor, com a magnitude comparada. Então façam essa reflexão. Eu diria que a gente está com uma boa precisão com relação à incerteza da posição. Eu acho que a gente está com uma informação aqui um tanto quanto segura com relação à posição. O que será que vai acontecer quando a gente calcular a velocidade então do elétron? Para calcular a velocidade, eu vou usar a equação, agora igualando ali os termos. Então eu tenho que a constante de Planck é dada em Joule por Joule vezes segundo, 4π e a incerteza na posição ΔX que foi calculada anteriormente. Eu tenho ΔP e agora sim eu vou calcular ΔV, que é a incerteza na velocidade. Para isso eu vou escrever ΔP igual a m ΔV, já que P é igual a mv, é o momento. Fazendo essa substituição e o cálculo, veja só qual o resultado que a gente chegou. O que isso representa dentro da nossa interpretação? Bom, 1,110 a oitava metros por segundo. Essa velocidade, ou essa incerteza na velocidade, ela é da ordem da própria constante de velocidade da luz no vácuo, é ou não é? Certo? Então, o que parece que aconteceu nesse caso? Eu tinha uma boa precisão na posição do elétron, e o que aconteceu com a minha incerteza da velocidade? Ela ficou muito alta. Eu estou incerto com relação à velocidade, ela está muito alta, eu não sei essa informação. Ela ficou muito ruim, certo? Vamos pensar sobre isso também. Ok? Muito bem. Então, no item B a gente vai trabalhar o cálculo da incerteza na posição da bola. Agora não é mais um elétron, é uma bola, é um objeto macroscópico que tem uma certa massa e tal, uma certa velocidade. Tem um momento que já está descrito aqui e a incerteza do momento que também já está representada aqui. O que eu preciso fazer é calcular a incerteza na posição da bola, ΔX.
Substituindo todos esses valores nessa equação, que a gente utilizou para representar o princípio da incerteza de Heisenberg, o valor que eu tenho é 7,9 10 a menos 2 metros. Essa incerteza na posição da bola está da ordem de centímetros, né? Ela tá boa, tá pequena, tá grande. Mas opa, eu acho que essa conta não dá isso não. Ah, agora sim. Bom, 10 a menos 29 metros. Essa é a incerteza na posição da bolinha. Eu tenho uma boa precisão com relação à medida de velocidade dela? Tenho. Isso é fácil de ver, né? Você assiste um jogo de tênis, o saque do pessoal é sempre registrado instantaneamente com boa precisão. E aqui eu tenho boa precisão na velocidade e uma excelente precisão na incerteza. Um valor de incerteza extremamente baixo. Eu diria que ele tende a zero, né? Certo? Então a gente percebeu que esses objetos macroscópicos, eles não sofrem da influência do princípio da incerteza. E aí minha pergunta é, por quê? Como que você descreve a influência da medida quando eu vou determinar a posição e velocidade de um elétron, e isso não tem influência, não tem problema eu medir a posição e a velocidade de um carro, por exemplo, ou de uma bolinha. Certo? Essa é uma dúvida que vai ficar para a gente discutir. Ok? Bem, com essas conclusões, a gente precisa agora equacionar esses novos fatos, né, esses novos acontecimentos que parecem relevantes para partículas microscópicas ou subatômicas, para que isso funcione, para que a gente tenha as informações e as interpretações físicas corretas com relação aos níveis de energia atômicos. E quem que vai fazer essa descrição da nova mecânica, quem que vai dar um passo importante nessa direção, é esse senhor aqui, através de uma equação que também é relativamente simples, ou aparentemente simples, mas traz uma complexidade nova para a gente, que é a sua função de onda. Isso a gente vai ver na próxima aula. Muito obrigado, pessoal. Bons estudos. A gente se vê na próxima. Até lá.